Tudo bom, Greg? Como você está? Tudo bem, Thalita? Estou bem. Estamos aqui comemorando os 40 anos da CUT ainda. Hoje pela manhã tivemos Parabéns. audiência pública aí É na isso. Assembleia Legislativa. É verdade, vocês foram homenageados, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo hoje pela manhã. Conta mais pra gente, como que foi? Muito boa. Estava lá pessoas que construíram a CUT ao longo da sua existência, né? O deputado Marculino, que solicitou audiência pública, e estava lá boa parte da liderança eleita aqui no último congresso que teve agora no final de semana da CUT São Paulo. É um momento Bacana. especial para a CUT. E ela está sendo homenageada no Brasil inteiro, né? Várias assembleias legislativas, inclusive o governo federal lá no Congresso Nacional teve homenagem também hoje à CUT. A CUT merece toda essa homenagem. Merece. Parabéns pelos 40 anos da CUT. E assim, num ano em que a gente tem um cenário político muito diverso, né, do que enfrentávamos até pouco tempo atrás. Como que você vê a articulação da CUT nesse momento? Quais as expectativas, inclusive, né, com o meio sindical agora podendo se fortalecer talvez mais? Como que você vê esse momento para os sindicatos e para a central, Greg? Thalita, vale ressaltar que a CUT ela surgiu aqui no período ainda da ditadura militar, no final da ditadura militar, onde a gente tinha um sindicalismo tutelado, onde a gente tinha intervenções nos sindicatos, muitos sindicalistas presos, torturados, chegaram a ser mortos, inclusive. E ela nasce nessa perspectiva da defesa da classe trabalhadora e de defender também a democracia e a liberdade nesse país, né? Que era um dos principais pontos na sua criação. Dentro desse cenário, a gente teve um reconhecimento imediato, tanto a nível nacional como a nível internacional, e passou a ser visto como um novo sindicalismo naquela época. Então, assim, essa luta diária, ela acontece até hoje. E hoje, mais do que nunca, a CUT ela é fundamental nesse processo, porque os últimos governos que passaram por aí, eles despertaram no Brasil o ressurgimento de alguns segmentos aí conservadores, o fascismo e tudo mais, e a gente está nessa defesa intransigente para que a gente possa dar continuidade à construção da democracia nesse país. Acho que tivemos aí companheiros que deram sua vida, né? Aí citar o Chico Mendes, a gente teve nessa luta pessoas que ainda estão aí hoje nessa luta com o Olívio Dutra, o Paulo Paim, o Paulo Rocha, pessoas que se empoderaram nesse processo. A CUT também sempre teve essa preocupação de preparar os seus quadros para ocupar os espaços de poder nesse país. Então o ministro Luiz Marinho, que está aí, o Ricardo Bezoim também, que é um dos nomes que eu acho que construiu a CUT e construiu o Partido dos Trabalhadores. Nós temos nomes assim de mulheres importantíssimas que passaram. Na atualidade, eu acho que tem a companheira Fátima Bezerra, que é governadora lá do Rio Grande do Norte, a senadora Tereza Leitão, minha conterrânea de Pernambuco, a deputada Era Cocai, e o jovem Carlos Veras, né, que convivi com ele lá na CUT de Pernambuco, trabalhador rural que chegou a presidir a CUT, e hoje está desenvolvendo um excelente trabalho lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Desafios para nós não falta não, são muitos aí. E aí se você pega, por exemplo, a reforma feita no governo Temer, a reforma trabalhista, e pega essa nova expansão das plataformas digitais e as mudanças que teve no mercado de trabalho, e essas novas formas de contratações, inclusive, uma precarização tremenda, esse cenário coloca a CUT num processo onde a gente vai ter muito trabalho para discutir dentro do Congresso agora, que está vizinhando-se, agora em outubro a gente está fazendo nosso Congresso Nacional, né? A gente acabou de encerrar os Congressos Estaduais, só tem mais um, Santa Catarina, agora essa semana, mas a preparação para o Congresso Nacional vem para discutirmos como que vamos nos organizar a partir de agora. Então, um dos principais pontos que vai estar sendo debatido no nosso Congresso Nacional é a nossa forma de organização. A gente precisa dar resposta a essa informalidade, a essa precarização que está aí. A gente precisa atender os trabalhadores que hoje não estão com carteira assinada, que é uma infinidade enorme esse processo. A gente precisa voltar a construir políticas públicas que atendam a sociedade, né? Então a CUT vem, hoje se você perguntar qual o tema que a CUT atua, eu digo, Thalita, que é em todos eles.
Nós temos políticas para as mulheres, para os negros, para as comunidades originárias, para o meio ambiente, né, para a formação, para a educação, para a saúde. Então, assim, a representação da CUT está no campo, na cidade, no setor público, no setor privado, nas 3 esferas de poder. Então, assim, é uma representatividade muito grande e a gente tem, a partir desses nossos sindicatos, a construção de políticas públicas. Hoje o grande desafio é preparar os nossos dirigentes para dar conta de disputar esse governo. É um governo de coalizão grande, nós temos esse entendimento e a gente precisa continuar nessa pegada, porque eu acredito que a CUT foi fundamental para a eleição do presidente Lula. Né? Nós criamos, inclusive, um instrumento, não sei se você já ouviu falar das brigadas digitais, que é um espaço onde a gente tem hoje os dirigentes dentro e é um espaço prioritário para combater as fake news, né? E para construir políticas. Então, a gente está a partir das brigadas digitais e dos comitês de lutas, que a gente mantém ainda, eles começaram, ainda estão... um que vai trabalhar a questão das redes, a questão virtual, e o outro que vai estar na rua conversando com a população, tentando reconstruir os valores fundamentais de solidariedade, de justiça, de paz, de crescimento com inclusão. Isso é o que está na nossa pauta e esses próximos 40 anos a gente vai estar engajado e dar sequência ao que a gente fez assim que a gente foi criado. Perfeito. Você citou o Congresso Nacional que acontece em outubro. Esse final de semana aconteceu o Congresso Estadual de São Paulo, né? Foi ali na Praia Grande, no litoral paulista. Você fala sobre esse grande desafio que é a forma de representatividade de um mercado informal, plataformizado. Esse foi uma das tônicas dos debates ali que aconteceram em São Paulo. O que vocês tiraram em relação às principais demandas? Vocês tiveram também uma nova direção sendo eleita, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse encontro em São Paulo. A gente, na realidade, não só São Paulo, mas a gente teve encontros estaduais, nesse mês agora está se encerrando, em todo o Brasil. A gente, nos nossos encontros estaduais, esse debate da organização sindical tem sido um dos principais temas de discussão. Eu acho que a CUT ela precisa repensar a sua organização, repensar o seu financiamento, né? A gente teve o fim do imposto sindical e não ficou nada que estipulasse regras de remuneração dos sindicatos. E aí a gente está num debate, sim, a gente tem grupos organizados discutindo essa questão da reforma trabalhista, tem grupos organizados discutindo a questão da redução dos juros, da reforma tributária, discutindo a questão do meio ambiente. E para esse mundo plataformizado, a gente, junto com as outras centrais sindicais, lógico, a gente está num processo de negociação com o Ministério do Trabalho para tentar regular minimamente essa forma de contratação, né? A gente tem uma exploração tremenda desses trabalhadores. A CUT desenvolve já há 2 anos um projeto de pesquisa junto a esses trabalhadores, financiado pela OIT. Então, assim, a gente está renovando, inclusive, esse projeto, onde a gente tentou identificar as principais dificuldades desses trabalhadores, de que forma eles são explorados, as necessidades que eles passam. Isso, inclusive, motivou algumas regionais nossas a dar uma maior atenção a esse segmento, né? A CUT Brasília, por exemplo, chegou a abrir um espaço onde eles podiam lá utilizar para ir ao banheiro, para usar o telefone, usar o computador, escrever alguma coisa, ter internet, porque esse trabalhador que trabalha, por exemplo, com entrega de alimentos, é injusto esse negócio. Eles trabalham entregando alimento, mas para se alimentar, eles têm que levar de casa e muitas vezes comem na rua, debaixo de árvore. É uma situação totalmente precária, sem nenhuma seguridade quanto a isso, se desdobrando. Se acontece algum acidente, não tem quem sustente ele durante esse período que ele estiver adoecido. Então, assim, e tem vários trabalhadores com várias modalidades. Tem aquele trabalho de moto, aquele trabalho de bicicleta, aquele trabalho de carro. Então, assim, é uma realidade nova. E a gente sabe que com esse advento aí das Big Techs, né, com o advento dessas plataformas digitais, isso está chegando em todos os setores. E aí, somado à questão da inteligência artificial, a nossa preocupação aumenta mais ainda, porque ela veio para tirar muitos postos de trabalho. Você está acompanhando aí a greve lá de Hollywood, por exemplo,
tem muito a ver com essa questão do fim de postos-trabalhos a partir do uso da tecnologia e da inteligência artificial. E aí, como é que a gente vai fazer para preservar postos de trabalho, inclusive postos de trabalho que tenha qualidade, né? Não é qualquer posto de trabalho. E como é que a gente melhora e amplia as políticas de assistência social nesse país, que foram destruídas, né, pelo governo lá do famigerado, que agora está passando por todo um processo e ele vai ter que pagar por que ele fez nesse país. Greg, você comentou uma coisa que eu achei interessante. Você falou sobre a importância da atuação em redes, né, pela internet, da CUT, mas também no pessoal. É ainda importante esse trabalho de ir para as ruas conversar com as pessoas, chamar, de repente, esse trabalhador informal que está aí trabalhando de entregador, explicar para ele a importância de uma sindicalização, de uma organização entre eles para conseguir lutar por melhores direitos. Essa entrada física, né? Você conversar, você estar presente ali falando ainda é bastante importante? É importantíssimo esse trabalho desse contato físico, que a gente nunca deixou de fazer, né? Até as pessoas, não, porque os sindicatos fecharam as portas durante a pandemia. Isso não é verdade. Durante a pandemia, a gente estava com as portas abertas, dando toda a assistência necessária aos associados do nosso sindicato. E a gente sabe de forma bem clara de que esse momento presencial é fundamental, porque, assim, é importante a gente estar atuando nas redes sociais, nos mecanismos de tecnologia, é importante. Mas ali circula muita coisa e a gente não tem hoje, por exemplo, o controle e a transparência devida dentro das redes sociais, porque é uma terra sem regulação. Inclusive, é um dos debates que eu acho que a TVT já pautou e deve continuar pautando, que é o projeto de lei intitulado aí, reconhecido como PL das Fake News, que está aí para fazer a regulação das plataformas, para que a gente possa, inclusive, ter uma neutralidade dentro desse espectro. Porque hoje, os nossos conteúdos, inclusive, são direcionados para onde os algoritmos definem. A partir do meu perfil. E isso, assim, às vezes tiram nossos companheiros do ar, porque estão conseguindo chegar longe, como diz, furar a bolha, eles são tirados do ar pela estação sem nenhuma justificativa, não volta, fica naquela conversa toda, e assim, eles não têm nenhuma regra, eles quem fazem tudo, eles que mandam e desmandam, e a gente precisa ter um mecanismo que regule essas plataformas. Então, por isso que eu digo, é importante estar nas redes? Mas é muito mais importante fazer atividade presencial. Nossos sindicatos hoje, eles cobrem os locais de trabalho. E a gente está colocando para eles que eles precisam se reorganizar para ir além do local de trabalho. A gente precisa ir nos locais públicos, nas feiras, nos locais de grande concentração. Precisamos organizar as pessoas dentro dos bairros, dialogar e se aproximar dos movimentos sociais. É o que a CUT tem feito já há um bom tempo. A gente tem um Fórum das Centrais, que é importantíssimo, que junta o movimento sindical, e a gente tem a Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que junta o movimento sindical com as entidades do movimento social. É um momento de unidade, sabe, Thalita? A gente precisa estar muito junto nesse processo, eu tenho dito isso para todo mundo, a gente precisa se juntar à força para a gente poder dar conta e mudar valores que foram implementados recentemente na sociedade, são valores que vão totalmente contrários a um processo, a um país democrático, um país de liberdade de expressão e tudo mais. E são as pessoas que caíram em determinadas informações falsas, veiculado por esses meios de comunicação, que não tem nenhuma penalização pelo que eles fazem, as informações de ódio que estimularam toda aquela violência nas escolas, que agora estão gerando até briga em condomínio. Então a sociedade, e a gente saiu da eleição com uma sociedade brasileira dividida, né? Não foi uma eleição tão tranquila. Então, assim, esses valores conservadores cresceram, e o desafio da gente combater ele é enorme, por isso que eu digo, precisamos das brigadas digitais e precisamos dos comitês de luta, eles se somam. Acho que eles são o grande desafio da CUT é organizar a central nas redes e na rua, como na rua ela sempre fez, sempre teve esse know-how, mas nas redes a gente vai estar aprimorando, com certeza, a partir dessa nova gestão. Então a CUT São Paulo, ela se elege com a direção nova, teve uma boa renovação, o pessoal veio empolgadíssimo, o debate foi nessas diversas áreas que eu citei, a gente dialogou sobre esses diversos temas, e o pessoal vem na perspectiva de dar sequência a esse belo trabalho que a CUT fez ao longo dos seus 40 anos.